sobre isso. Agora, todo um estudo sobre a farmácia, a ciência, os problemas, as demandas de pessoas que têm problemas e precisam ser atendidas, que a farmácia, dentro do capitalismo, e é assim que funciona, oferta e demanda, alguém vai produzir, tem um custo, tem que obter um lucro, funciona. E aí é o que a gente chega à pergunta final. O que é que vai substituir isso, que funciona melhor? O que vai substituir? Você está falando aí, foi Eu acho que eu posso dar um exemplo. Aqui, uma das primeiras fazendas para a Covid veio do Butantan. E? Literalmente, é uma base estatal. E foi aliado com quem? Foi sozinho? Ou teve organismos privados atuando junto com o Butantan? Claro que todo mundo, porém, o Butantan e muitos outros órgãos brasileiros, assim como a Fiocruz e outros, estão aí para isso e são exemplos. A questão aqui não precisa existir apenas uma coisa privada, assim, vai ter o Estado. E não rola dinheiro lá não? É de graça? Como que funciona? É diferente, uma coisa que Nada é de graça. Você está falando teoria da conspiração, você está falando sobre esse posicionamento crítico em relação ao modelo biomédico de saúde? Eu estou dizendo que se a gente parar só nesse discurso superficial, que parece teoria da conspiração, a gente vai ficar de forma vazia, descredibilizando o que a ciência farmacêutica é. Aí a gente vai só achar que eles trabalham para os Rockefeller, trabalham para as grandes famílias que ditam o capitalismo. Não dá para a gente pensar que é só isso. Mas Né? em nenhum momento eu estava falando da indústria farmacêutica. O que eu estou Não, foi querendo dizer levantado. é, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu faltei aula um dia e a minha professora virou para mim e falou: por que você faltou aula, não sei o que, não sei o que. Eu falei: porque eu estava com dor de cabeça. Mas você tem que apresentar um atestado. Se eu chego, aí eu virei pra ela: eu não tenho condições de pagar uma clínica. Se eu chego no médico público e viro e falo: tô com dor de cabeça, num posto, num hospital, numa UPA, eu nunca vou ser atendida. Porque eu tô com dor de cabeça? Nunca. E da mesma forma que eu falo que a própria sociedade, se você não tá surtando, a sociedade não vai acreditar que você tá mal. Como ele falou, não necessariamente porque uma coisa não é de graça, não significa que aquela coisa vai visar lucro. Existem coisas que podem ser feitas sem visar o lucro, sem visar a hipervalorização, como aquele remédio, tipo, um preço totalmente absurdo. Então, mas fica muito desonesto da nossa parte, sem conhecer profundamente como as coisas funcionam. Eu tenho certeza que ninguém aqui conhece profundamente como a indústria farmacêutica funciona. Eu, pelo menos, não vou me colocar nesse lugar, eu não conheço. Então, eu não vou apontar o que gente cientista lá dentro da área está fazendo para estipular um preço para aquilo como desonesto, com base em nada, entendeu? Mas ele está um ponto, tipo assim, é colocar como científico aquilo que é produzido pela medicina, sendo que o que a gente está falando aqui também é discutido cientificamente. Então, mas a gente não está falando com base em nada de dados, né, por exemplo, nesse momento. Qual dado você está falando? Você quer trazer um dado estatístico de alguma coisa? De algum remédio que foi feito para visar só lucro, que não fosse preciso, algo dentro da indústria farmacêutica, Cara, por exemplo. Aí a gente pode discutir. A gente não falou isso aqui. A gente comentou sobre o processo de diagnóstico, processo de medicalização. Em nenhum momento é que a